para nós, para os nossos corações. Eu separei aqui no livro de Salmos 2 salmos que têm uma sequência de acontecimentos, embora estejam numa ordem cronológica invertida, mas eles trazem uma lição para a nossa vida. Primeiramente, no Salmo 137, o título fala das saudades da pátria, de quando o povo de Israel foi exilado e esteve na Babilônia, onde ali permaneceu por um período de cerca de 70 anos. E por que aconteceu isso? Por que Deus permitiu que o seu povo pudesse ser exilado e de repente se sentir peregrino e forasteiro numa terra estranha? Amados, o que acontece nessas escrituras, tudo tem a ver conosco. O que aconteceu no passado é alguma coisa referente à nossa vida que está acontecendo hoje. Nós também estamos aqui hoje nos sentindo como peregrinos e forasteiros. Temos saudades da nossa pátria celestial, para um dia nós também desejamos estar. E muitas vezes nós passamos por provas, por lutas, por dificuldades, por desafios, e muitas vezes emudecemos a voz quando o Senhor espera de nós um cântico de louvor e de adoração. E da mesma maneira como eles numa terra estranha, como peregrinos, as pessoas pediam que eles cantassem alguma de suas canções, e eles simplesmente diziam: mas como entoaremos alguns dos cânticos em terra estranha? Como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Amados, seja qual for a prova pela qual nós tenhamos que passar, não importa. Deus permite essas provas para fazer um teste conosco. Aonde que estão os nossos olhos? Aonde está o nosso foco? Quando Ele nos chama para que estejamos mantendo o foco nele, olhai para mim e sede salvos. E muitas vezes nós desviamos o foco, os nossos olhos de Deus, e começamos a olhar para as circunstâncias adversas. Ah, essa dificuldade, esse problema, essa conta que eu tenho que pagar. E assim nós vamos olhando no dia a dia as circunstâncias que muitas vezes nos desafiam a calar os nossos lábios e a emudecer aquele canto de louvor que o Senhor espera de nós. Então, meus amados, que a gente possa aprender que se Deus permite que a gente passe por provas, por tribulações, por desafios na vida, simplesmente Ele permite como um teste de fé para cada um de nós, para que a gente possa aprender em toda e qualquer circunstância, mantermos os nossos olhos fixos em Deus e em Jesus, nosso Senhor e Salvador. E a despeito de todas as coisas adversas que acontecem na nossa vida, possamos manter o coração cheio de júbilo, de alegria, e vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. É tudo o que Ele espera de nós. Será que nós temos que louvar a Deus apenas quando as coisas estão indo bem para nós? Se vem uma doença, uma enfermidade, se vem uma luta, um desemprego, então nós vamos nos calar e nós não vamos louvar e adorar a Deus? Não, amados, Ele é soberano e Ele é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Amém? Então, olha, o que Deus estava querendo ensinar para eles era isso, que conforme Jesus havia dito para nós, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, de alguma forma, Deus também transmitia isso para eles, através dos profetas. Não fique preocupado, confia em mim, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aprenda a viver descansando nas promessas do Senhor. Era tudo o que Deus queria que eles aprendessem. E demorou 70 anos para que eles pudessem aprender a parar de murmurar, de se lamentar, de se queixar, reclamar da sua sorte. E aí, quando começou a vir uma outra geração que nasceu na Babilônia, e começou a perceber, e eles começaram a ouvir, de quando em quando, o que Deus havia feito com eles no passado. Os milagres, os sinais, as maravilhas, os prodígios. Então essa geração
começou a buscar a Deus, de coração, em espírito e em verdade, e começou a clamar: Senhor, nós queremos te louvar, queremos te servir, sabemos que tu és o nosso Deus. E quando eles se voltaram para Deus, Deus fez mudar a sua sorte. E eles então começaram a parar de murmurar, de reclamar, e eles começaram então a louvar, a adorar a Deus. E as pessoas começaram a ver um brilho diferente nesse povo. E quando eles menos esperavam, agora estavam dispostos agora a adorar a Deus, a servi-lo. Não importava a circunstância. Quando eles chegaram nesse ponto, aí Deus fez mudar a sua sorte. Deus fez terminar o cativeiro e preparou a volta, o regresso deles para a sua terra. E eles voltaram, aquela grande multidão, entendeu? Milhões de pessoas, cerca de quase 3 milhões de pessoas voltaram para a sua terra. E por onde eles passavam? Aí nós vemos a resposta, a sequência dos fatos, no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por nós. Aliás, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Feito, eles repetiam: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amados, essa também pode ser muitas vezes a minha história, a sua história, a história de cada um de nós. Quando nós aprendermos a parar de murmurar, se queixar, se lamuriar e ficar só pensando nas coisas negativas, vamos parar com isso e vamos começar a olhar para a frente, para o alto, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ver o tanto que Ele fez por nós. Vamos ver que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Vamos ver quantas bênçãos o Senhor já tem derramado sobre nós. Comece a contar quantas bênçãos você já recebeu da parte de Deus. E você vai perder o número. São incontáveis as bênçãos. Então pare de ficar reclamando de pequenos detalhes da sua vida. Olhe para Deus. Junte-se aos anjos do Senhor e comece a louvar. Comece a adorar a Deus em espírito e em verdade. Confesse os seus pecados. Apresente-se diante dele com um coração quebrantado, um espírito contrito, porque Deus não te desprezará, mas Ele há de olhar para você com um olhar de misericórdia, há de estender as suas mãos sobre você e derramar bênçãos sobre bênçãos para a sua vida e da sua família. Que nós possamos aprender com o exemplo deste povo, que realmente passou por um tempo de prova, de luta, de angústia, mas quando eles pararam de olhar as circunstâncias adversas, voltaram os seus olhos para Deus e começaram a relembrar os grandes feitos de Deus em favor deles. E eles começaram então a louvar o Senhor, a sorte deles mudou. Que assim seja conosco, porque assim tem sido com a igreja, chamada Igrejinha dos Milagres. Começaram num grupinho pequeno, quantas provas eles passaram, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas perseguições, mas eles permaneceram firmes e fiéis, louvaram a Deus, cantaram, salmodiaram, e enfim, a fé, a perseverança deles, fez com que Deus abençoasse, e aquele grupinho pequeno foi se multiplicando, chegando hoje em nós, entendeu? Com milhares de crentes presbiterianos dependentes esparramados por esse Brasil, e até em outros países também tem. Nós não temos igrejas ainda, pelo menos que eu saiba, acho que não. Mas a gente sabe de vários pastores nossos que estão trabalhando em campos missionários nos Estados Unidos, em Portugal, em outros lugares. Nós temos o André, o meu filho, que nos representa como presbiteriano independente, trabalhando lá em Portugal, na cidade do Porto. Está lá no meio dos batistas, mas juntando-se com ele, ele está ali servindo a Deus, louvando ao Senhor. Então nós temos gente que Deus colocou nesse caminho, que também é o caminho do Senhor Jesus, esparramado por muitos lugares desse planeta. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa esquecer por um momento de ficar só olhando para trás, se lamuriando com os problemas que acontecem, e vamos manter os nossos olhos fixos em Deus, em nosso Senhor. E vamos
estar relembrando, compartilhando uns com os outros as bênçãos. Você lembra daquela bênção? Você lembra daquele ano que aconteceu isso e isso? Conta a bênção. Porque juntamente com o momento em que você está contando a bênção de Deus, o Espírito Santo está agindo nos corações que estão ouvindo. E às vezes por um testemunho, uma vida que ainda não se entregou, termina por se entregar para que Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida. Então, que bênção, amados. Todos nós que estamos aqui, pelo menos creio que a grande maioria, tem muitas experiências para contar da sua vida. Não de lutas apenas, de provas, de desafios que foram vencidos, mas sobretudo de bênçãos recebidas, de vitórias alcançadas. Amém? Então, é isso que nós temos que compartilhar com a igreja. Nesse momento, quando comemoramos 113 anos da nossa denominação. Que Deus possa fazer com que a gente possa continuar caminhando a nossa jornada, olhando para frente, para o alto e compartilhando em alto e bom som as muitas bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. E para completar a nossa alegria nesse dia, Deus preparou que pudéssemos ter nesse momento um batismo e a profissão de fé. É a Fernanda Camargo Pedroso. Vou pedir que ela venha à frente, Fernanda. Vou pedir que o Cláudio também venha nos ajudar, segurando a vasilha da água para o batismo. Então, meus amados, como é gostoso quando a gente pode chegar num momento como esse, momento da igreja, quando nós podemos colher os frutos do nosso trabalho, do trabalho da igreja, da comunidade, de todos aqueles que aqui trabalham, de todos aqueles que aqui estão de mãos dadas, labutando, né, lado a lado, servindo ao Senhor. Então, aos poucos, as visitas vão chegando, assim como aconteceu com a Fernanda, ela e o Helder. Aliás, eu os conheci lá no cartório, quando eles casaram. Quando foi, Fernanda? 4 de abril. Dia 4 de abril, estava lá no cartório de Votorantim, o Helder e a Fernanda se casando. E eu tinha o convite deles para estar lá e dar uma bênção após a palavra do juiz de paz. E eu fui, não conhecia, sabia que o Helder é irmão da Jo, que é membro aqui da igreja. Vamos lá sim, Jo, vamos estar lá. E eu cheguei lá e fiquei preocupado porque eu não conhecia o Helder, não conhecia a Fernanda, é aquele monte de gente para casar. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou descobrir quem é o casal? Não vi o Cláudio, não vi a Jo. E eu fiquei perdido. Eu falei, Senhor, me dirige, me guia, me mostra quem é. De repente apareceu o Helder, né? Aí, tudo bem, pastor? Eu falei, deve ser ele. Eu sou o Helder. Muito prazer. E nós nos abraçamos. E depois fomos para a salinha. O juiz de paz fez a parte dele, aquela cerimonial, onde eles disseram sim um para o outro. E o juiz de paz já estava sabendo que tinha um pastor presente e que também iria dar a bênção ao casal. E ele então deixou o lugar para nós. E nós ali ministramos poucas palavras, mas tiramos da palavra de Deus o essencial para conversar com eles. E depois terminamos orando por eles. E não sabíamos que tão cedo ia render esse fruto. Hoje está aqui a Fernanda, né, colocando a sua vida no altar de Deus. E temos certeza que também já está com o seu coração no altar de Deus. Mas oficialmente ele ainda virá aqui para dizer, irmãos, quero estar junto com vocês nessa fileira santa. Amém, Helder? Então, amados, esse é o nosso sonho e Deus vai realizando. Há um ditado que diz que é necessário sonhar. Quem não sonha, então ele está caminhando para a morte, para a cova. Mas enquanto houver sonhos no nosso coração, nós temos desejo de viver e de realizar esses sonhos. Então vamos sonhar, vamos estar sempre pensando que Deus tem coisas boas para nós. Fernanda, como se fosse um casamento, tá? como se fosse lá o dia do cartório, que você disse sim para o Helder, e o Helder disse sim para você, agora é você e Jesus. Está entendendo? Então, da forma como o juiz de paz perguntou para você, eu vou perguntar. Fernanda, é de sua livre e espontânea vontade ser batizada para unir-se a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador,
bem como a sua igreja constituída aqui na terra? Sim. Você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Você crê em Deus Pai, Criador de todas as coisas, em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e no Espírito Santo, nosso guia espiritual, iluminador e consolador? Sim. Você crê na Bíblia Sagrada como palavra inspirada de Deus e como nossa única regra de fé e prática para a nossa vida cristã? Sim. Fernanda, você promete perseverar na fé e na doutrina dos apóstolos e ser submissa às autoridades constituídas na igreja enquanto elas permanecerem fiéis à palavra de Deus? Sim. Mais uma pergunta. Você promete, tornando-se membro desta igreja, promete envolver-se com a vida dela, com seus trabalhos, participando sempre que possível dos trabalhos de culto, de adoração, de louvor a Deus, ajudando em todos os sentidos, em tudo aquilo que a igreja promove e realiza? Sim? Agora olha para a igreja. Eu quero perguntar para a igreja agora. E vós, irmãos, estáis dispostos a receber a Fernanda como a mais nova membra da nossa igreja e dar-lhe acolhida em vossos corações, em vossos lares, no vosso grupo de amizade, para que ela seja recebida como uma irmã em Cristo, onde ela sentirá todo o apoio de vocês em todo e qualquer sentido? Amém? Isso. Então vamos para o batismo. Vou pedir para a igreja colocar-se em pé nesse momento. Entre os muitos ensinamentos de Jesus, ele nos disse: ide e pregai a palavra, ensinando tudo o que eu vos tenho ensinado e batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então essa prática que nós fazemos é uma obediência à palavra de Jesus, escrita nos Evangelhos. Amém? Bendito Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome e em nome do Senhor Jesus Cristo, para recebermos, ó Pai, a Fernanda como a nossa irmã em Cristo, ó Pai, como membro do corpo de Cristo. Neste momento, o Senhor esteja recebendo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor esteja, conforme a Tua palavra nos diz, confirmando, Senhor, a sua decisão também no céu. Que o Senhor esteja confirmando o seu nome no livro da vida e recebendo-a como Tua filha, Senhor, como Tua serva, que há de fazer parte, a partir deste momento, da igreja do Senhor Jesus Cristo, constituída por todos aqueles que têm Jesus no coração e que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus, Fernanda, eu te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, tá bom? Pode assentar. Irmãos, podemos assentar. Pode guardar. Essa alegria não é uma alegria apenas da Fernanda, mas uma alegria de todos nós. A família dela pode levantar e pode abraçá-la. Poderia ter pedido já aqui na frente, tá? Para que pelo menos o esposo e as irmãs, os cunhados, pudessem estar se abraçando nesse momento. É uma alegria para todos nós. É como no lar, numa casa, quando nasce uma criança, então todos ficam contagiados por uma alegria indizível. Chegou uma vida nova dentro de casa. Então, para nós que somos a família da fé, chegou uma vida nova que Deus colocou no nosso meio, para que nós possamos cuidar, alimentá-la com a palavra de Deus e também com o nosso testemunho, com a nossa orientação, com as nossas orações. Nós temos compromisso também de, em Cristo Jesus, nós olharmos para a Fernanda como a nossa mais nova irmãzinha, que se achegou à igreja do Senhor, e darmos acolhida a ela, e em tudo que ela precisar, vamos estar dispostos a estender-lhe a mão e a destra de companhia. Amém? Que Deus nos abençoe.